Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, direto aqui do CT Parque Gigante, onde o Inter se reapresentou após o vexame de ontem à noite, o empate contra a equipe do América Mineiro. E nesse vídeo a gente vai falar muito do que foi o dia após vexame do Internacional, o clima de abatimento aqui no CT Parque Gigante e imagens importantes da atividade de finalização que a gente pôde presenciar por aqui. Tem novidades sobre a joia do Internacional, que está sendo promovida ao elenco profissional por aqui. A gente também vai falar sobre a situação de Eduardo Cudê no comando do Inter. Afinal, existe alguma possibilidade de Cudê deixar o Inter antes do término do Campeonato Brasileiro? A gente vai falar sobre o atacante que pode estar de saída, porque existem dois clubes tentando tirar ele do Internacional, possivelmente na próxima janela de transferências, e a gente vai trazer mais detalhes sobre tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Então não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações por aqui. E é claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet no teu primeiro depósito para dar uma brincada lá em KTO.com, tá certo, pessoal? Bom, vamos começar aqui sobre a atividade que aconteceu aqui no CT Parque Gigante. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda estou aqui no CT do Internacional. Atividade de reapresentação após o empate e o vexame. De fato, dá para classificar sim como um vexame o empate do Inter ontem em 1-1 contra a equipe do América Mineiro no estádio Beira-Rio, principalmente pelo que foi o jogo contra o Curitiba e também o jogo contra o Lanterna do campeonato ontem, o América Mineiro. Bom, a reapresentação com chuva, frio aqui no CT Parque Gigante, jogadores titulares correram no gramado quando a atividade ainda era fechada e depois foram para a academia. Jogadores reservas fizeram uma atividade no gramado do CT Parque Gigante nesta quinta-feira. Foi um treino e dentro do que a gente pôde observar dessa atividade, que repito, não foi completa com portões abertos, o treino depois passou a ser com portões fechados, os reservas fizeram uma atividade ali de condução e finalização, como vocês estão vendo aí nas imagens. Alguns jogadores tiveram um ótimo aproveitamento, por exemplo o Johnny, que vocês vão ver aí na sequência fazendo um golaço, o Bruno Henrique também participou bem desse treino de finalizações, o centroavante Luiz Adriano, o Maurício, que participou desse treinamento, que tinha os jogadores reservas, Vitão, Johnny e Maurício, que são titulares, mas estiveram fora do jogo de ontem contra o América por suspensão. Como eu disse, os titulares ficaram na academia. E tem novidades importantes, tá? Os titulares ficaram na academia e não há preocupações físicas e clínicas com Nico Hernandes e Rômulo, que saíram durante a partida. O Rômulo sentiu um desconforto muscular na posterior da coxa direita e o Nico Hernandes no joelho direito, até fez uma bandagem para o segundo tempo. Os dois não apresentaram nada e devem ficar à disposição do técnico Eduardo Cudê para o jogo contra o Cruzeiro. O Inter entra em campo contra o Cruzeiro no próximo domingo às 4 horas da tarde no Mineirão. Um jogo complicado, mas agora o Cudê até destacou e recomendo e faço convite para vocês assistirem o último vídeo aqui do canal, tá? O último vídeo aqui do canal eu mostrei a divergência e o clima ruim que ficou entre Eduardo Cudê e Alan Patrick depois dos discursos ontem no bastidor do Inter após esse empate contra o América, e também o que Renato Portaluppi e Mano Menezes, ex-técnico do Inter e hoje no Corinthians, alfinetaram o Inter. Eu mostro com imagens o que eles falaram também no último vídeo, o vídeo da tarde aqui no canal. Recomendo que vocês assistam, tá certo? Bom, tem esse jogo domingo contra o Cruzeiro. O Inter é 13º colocado, 39 pontos. Vai ter retornos importantes. Vitão, Johnny e Maurício, que eu destaquei, como não jogaram ontem, trabalharam com os reservas hoje, já que os titulares ficaram na academia. Eles vão jogar contra o Cruzeiro, estão voltando à titularidade, já que estavam suspensos agora para esse jogo contra o América. O único jogador considerado titular que não vai para o jogo é o René, que segue no departamento médico de 3 a 4 semanas. Teve uma lesão grau 1 aí na coxa esquerda. O Hugo Malo segue se recuperando, o lateral direito espanhol deve voltar somente contra o Fluminense, ainda antes do René. Tem uma novidade interessante para a gente trazer aqui, porque na atividade de hoje, mais uma vez, João Dalla Corte esteve trabalhando com o elenco profissional, o zagueiro de 17 anos, que está sendo promovido ao elenco profissional. E essa é uma grande novidade. O site do Inter já mostra o João Dalla Corte no plantel do elenco profissional, um jogador
que foi chamado às pressas aí depois da última data FIFA naquele jogo contra o Bahia lá em Salvador, porque o Inter não tinha o Hugo Malo, não tinha o Igor Gomes, aliás, tinha o Hugo Malo para lateral direita, mas não tinha Igor Gomes e Nico Hernandes, que estiveram suspensos, e aí na falta de um zagueiro para compor o banco, o Kudê chamou para aquele jogo o menino João Dalla Corte, zagueiro de seleção brasileira de base, 17 anos, muito bem nas categorias de base do Inter, está integrado já ao elenco profissional, e o site do clube basicamente confirmou essa informação, como a gente mostrou aí na tela, João Dalla Corte já aparecendo no site do Inter ali, entre os profissionais. Eu até conversei com uma pessoa do clube que me disse, Lucas, calma, não dá pra dizer ainda, o João Dalla Corte é do elenco profissional do Inter, porque talvez em algum momento ele apareça lá na base, no sub-20, sub-17, enfim, do Inter, pra jogar algum jogo importante, enfim, mas vai ser uma opção aí. Ontem esteve no banco mais uma vez contra o América Mineiro. O garoto João Dalla Corte tá jogando muito bem, tá aparecendo muito bem, pelo menos vamos ter tranquilidade com ele. Ele fez aquele pênalti contra o Curitiba, mas é menino ainda, tem ótimas referências do pessoal da base do Inter no qual eu conversei, e não é à toa que chegou à seleção brasileira de base o João Dalla Corte, tá certo? Bom, vamos avançar aqui e falar um pouco mais sobre esse momento do Internacional, por quê? Muita gente me perguntou, Lucas, Eduardo Kudê tá na berlinda, pode ser demitido pelo presidente Alessandro Barcelos antes do término do Campeonato Brasileiro? Bom, eu afirmo categoricamente aqui para vocês, tudo que eu busquei de informação e sei do bastidor do Inter. Neste momento ele não vai ser demitido e nem desligado do cargo. Pode acontecer até o final do Campeonato Brasileiro, aí é outra história e vai depender dos próximos resultados. Agora, acho também difícil pela relação que ele tem com o presidente Alessandro Barcelos. Acho mais fácil o Kudê pedir o boné, pedir um desligamento do Inter, do que o presidente demitir o técnico argentino do Internacional. Mas neste momento isso nem é pauta aqui no bastidor do Inter. Kudê segue como técnico colorado nessa reta final. Vamos ver como serão os próximos resultados, tá certo? Bom, uma informação muito importante de mercado de transferências. Pedro Henrique pode sim deixar o Internacional no final da temporada. O Pedro Henrique, que ontem começou como titular, ganhou um voto de confiança do técnico Eduardo Kudê, que não gostou nada da partida do atacante camisa 28 do Internacional. Ele entrou na vaga do Maurício, mas não cumpriu muito a função do Maurício. Ele esteve mais como um atacante ao lado do Ener Valencia, por vezes caindo pelo lado direito, aproveitando a velocidade, arranque, mas teve muitas dificuldades ontem no jogo contra o América. Não foi bem o Pedro Henrique. O Kudê, na beira do campo, quase foi a loucura com ele. E sim, existe uma possibilidade do atacante Pedro Henrique deixar o Internacional no final da temporada. Por quê? Vamos lá. O Jorge Nicola, lá em São Paulo, trouxe uma informação bem importante, ele sabe tudo de Corinthians também, de que o Mano Menezes pediu a contratação do Pedro Henrique lá no Parque São Jorge. O Mano Menezes deve ficar para a próxima temporada, o Corinthians vai passar por um processo eleitoral, mas o Mano deve ficar. O Mano ficando lá, ele deve pedir jogadores a partir de agora. Ele chegou no meio pro final de uma temporada. É como o Kudê aqui. Se o Kudê ficar, vai pedir jogadores e é natural. Vai montar com jogadores de sua confiança, que ele conhece, fazer indicações. E o Mano deve fazer a mesma coisa lá no Corinthians em São Paulo. E ele já teria indicado a contratação do Pedro Henrique para a próxima temporada. O Pedro Henrique, que hoje é reserva do Inter, não tem muito espaço, muito mais saindo do banco. Ele passou por um processo cirúrgico no antebraço esquerdo. Enfim, estava um tempo afastado dos gramados. Mas pro Kudê ele é uma opção no banco, não tem qualquer indício de que ele vai ser titular em algum momento nessa reta final de temporada. E ele já era, assim, também um reserva com o Mano Menezes em muitos momentos. E o Mano teria pedido a contratação dele no Corinthians. Não obtive essa confirmação, o Inter não confirma a informação, até porque nem chegaria pro Inter esse contato, e sim pro Pedro Henrique, pro seu staff no máximo, ou nem isso, tá? Porque o staff do Pedro Henrique, no qual eu conversei, desconhece essa informação, mas o Corinthians lá em São Paulo, pelo visto, está confirmando, e o Jorge Nicola tem essa informação. Outro clube que segue interessado, e esse eu confirmei, é o São Paulo. São Paulo que já tinha tentado a contratação do Pedro Henrique na última janela de transferências, assim como o Flamengo, tinha feito contatos com um empresário antigo e o recente também, o Michael Portela, hoje é empresário do Pedro Henrique. E sim, o São Paulo deve vir forte pela contratação do Pedro Henrique, até porque não deve ficar com o David, que também é um jogador de lado de campo,
campo, com outras características que inclusive pertencem ao Internacional, mas o São Paulo deve voltar forte. Tentou na última janela, não conseguiu, deve voltar forte para essa janela tentar a contratação do Pedro Henrique, ele que tem contrato com o Inter até dezembro de 25. Vamos ver qual será a postura do Inter, até porque tem uma eleição pela frente também, não vai precisar renovar, tem contrato já até 25, vocês vão lembrar que demorou a renovação do Pedro Henrique, o Inter não queria renovar naquele momento, cedeu até uma pressão que tinha do empresário novo, tinha já uma pressão do empresário antigo, mas também do empresário mais novo, agora recentemente, do Pedro Henrique, acabou renovando até dezembro de 25. Vamos ver se o Pedro Henrique fica para a próxima temporada, mas existe a chance dele não ficar. Tem Corinthians e São Paulo aí tentando a sua contratação, tá certo? Tu ficaria com o Pedro Henrique para a próxima temporada? Eduardo Cudê demitiria agora, no final do ano, não demitiria e ficaria com ele para 2024? Deixa tua opinião aqui nos comentários e não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar as notificações para dar a força, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.